Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao Por Trás do Tapume, onde abordaremos os bastidores para o sucesso de um projeto. Eu sou Fernanda Salvani, estou aqui com Suelen Ribeiro e Laires Oldefer. Oi, oi! Boa noite, gente Boa linda! noite. Boa noite! Então, hoje, gente, a gente vai falar sobre as tendências da nova década. Que assunto, hein, galera? Olha, pós-pandemia, muita coisa mudou. É. E várias coisas foram, mudaram e várias coisas foram repaginadas, digamos assim. É. Começando pelo modo de trabalhar, né? Então, antigamente, eu acho que uma das coisas boas que essa pandemia trouxe foi a forma que as pessoas se adaptaram a essa presença digital no trabalho, né? Então, isso é algo que, para mim, no primeiro momento eu fiquei tipo, nossa, como que eu vou fazer? Mas, por outro lado, foi muito bom, porque acaba que tu tendo essa liberdade de tempo até, né? Tipo, tu não perde mais aquele tempo. Deslocamento, né? Exato. De local, indo pro trabalho. Ou tipo, tem uma reunião, daí tu tem que ir até a reunião. Então, eu acho que isso facilitou muito o dia a dia de muita gente, Sim. né? Que as pessoas, né, os clientes, inclusive fornecedores, aceitam melhor uma reunião online que antes talvez não aceitariam, né? Que a gente não queria tinha fazer. justificativa para. É. E hoje em dia já... Eu trabalhei antes da pandemia por muitos anos já online, né? E daí para mim o ruim era que os clientes não aceitavam mesmo. E, né, e fornecedores e tal, era mais difícil, assim, era estranho tu fazer um vídeo, mostrar uma loja, um revestimento, enfim. Eu confesso que eu tenho dificuldade, assim, eu ainda tenho dificuldade. Eu gosto do presencial, assim. Mudei, mas não drasticamente. Mas o que mudou, assim, nessa questão dos espaços de trabalho, né? Então, para os projetos de arquitetura foi muito bom, porque muitas pessoas tendo que refazer projetos em casa para adaptar um home office. Exatamente. Né? Um espaço para uma reunião, não só mais aquela bancada de trabalho, mas um espaço que seja que tenha um conforto, que tenha um conforto, né? uma acústico e uma aparência também, porque hoje em dia as reuniões online, né, ao menos na parte de trás, as pessoas, então teve muitas pessoas procurando profissionais da arquitetura para começar a remodelar esses espaços, né? E não só os home offices, as casas também, né? Porque começaram a dar outro valor. As pessoas, às vezes, a gente não percebia, acabava que não parava em casa. Então, tu chegava, largava as coisas, andava, às vezes dormia e não dava esse valor para casa. Então, os olhares, né, se voltaram para casa. E também, eu acho que as pessoas tiveram a percepção dos escritórios, às vezes, inchados, né? Uma coisa que aconteceu muito em São Paulo, que esvaziaram várias salas, Faria Lima, vários escritórios, né? Diminuíram muito, porque isso também é custo. E esse custo também tem a ver com sustentabilidade. Sim. Não, total. Então, é tudo... Aqui em Porto Alegre, a gente percebeu um êxodo urbano. Não sei se esse êxodo dá para usar para urbano, mas as pessoas saíram de Porto Alegre para ir para a praia, né? Sim. Porque aqui existe essa coisa da casa de praia grande, confortável, e muitas vezes um apartamento... Sim, né, menor na cidade, o custo é maior, né? Isso. E eu acho que várias coisas mudaram, né? A gente se adaptou tanto que às vezes a gente nem percebe. Os cardápios... Ai, eu detesto. Eu tenho pavor daquele, né? Tá aqui o QR Code. A gente, né, teve que se readaptar a esse mundo. Então, isso não mais gostei. Digital e online. E não só, nas casas também, outra coisa que eu percebo, que eu acho que é uma super tendência, assim, e que depois da pandemia a gente viu mais, que as pessoas procuram mais fazer um bar em casa. Antigamente, que eu digo, antes de tudo isso, antigamente tinha, né? A gente tinha muito bar em casa, porque as casas eram maiores. Eu me lembro da minha infância, anos tinha 70, super bar em casa, gigantesco. Mas daí, hoje em dia, não. Mas agora, a gente voltou com esses carrinho bar, ou um bar, se tem mais espaço, um espaço para um bar. E isso é muito legal. Espaço gourmet, um espaço de integração. Porque as pessoas tiveram que cozinhar. Claro. Né?
Não. Eu sou um exemplo disso. Ah, tu fez bolo, né? Fiz bolo, fiz cookie, risotos, eu fiz muita coisa. E daí tiveram a percepção que a gente já tem, que é o nosso trabalho, o tamanho da cuba, a profundidade da cuba na hora que vai lavar louça, tá mais alta a bancada, não tá mais alto, aquilo vai dar dor nas costas na hora de picar alguma coisa, na hora de lavar uma louça, né? São ergonomias que pra gente é o dia a dia, é o normal, mas que as pessoas começaram a ter um olhar, né? Porque doeu as costas. Na verdade, o olhar veio por causa disso, porque estava ali em casa, né? Foi uma obrigação, assim. Mas uma coisa bem legal dessa tendência da nova década é o famoso design biofílico, né? Que é essa conexão com a natureza. Então, as pessoas começaram a trazer mais elementos naturais para dentro de casa. Então, essa integração, e é uma coisa que eu sinto muita falta, assim. Na época ali de pandemia, que eu fiquei um tempo em casa, eu precisava de um verde, sabe? Eu precisava ter essa... eu comprei planta, eu fiz uma hortinha, porque eu precisava cavar, entendeu? E eu senti muita falta, assim, desses elementos naturais, assim, da natureza, né? Eu acho que quando a gente fica muito tempo em casa... E na minha rua, é uma rua que tem árvores, né? Mas é pouco arborizada. Então, tem muito prédio... E daí não tem uma vista, assim, né? Então, faltou, assim, sabe? Essa questão da conexão com a natureza. E isso eu vejo muito nos escritórios hoje em dia, né? Eu faço projeto de escritório de advocacia, enfim. E eu sinto que falta essa humanizada no espaço com a vegetação, que é um pouco mais difícil, porque acaba que os escritórios não abrem janela, né? Eles ficam 24 horas com ar-condicionado. Então, às vezes, essa humanizada a gente tem que fazer com planta artificial, que eu particularmente não gosto de usar, mas às vezes não tem... Mas hoje em dia também as plantas artificiais são perfeitas. A gente tem acesso a produtos de qualidade que... Antigamente falava planta artificial, já chegava a tremer, né? Hoje em dia a gente tem... Flor de cemitério. Deus me livre. Mas hoje em dia a gente tem bastante. Mas acho que a planta, na realidade, essa conexão com a terra, né? Tem toda uma troca de energia. Claro. Eu morava em casa, né, ali no começo da pandemia, e para mim foi muito importante sair e pisar na grama, pisar na terra, assim, eu precisava daquilo. Sim, eu morava em apartamento e descia para ir para praça, tipo, desesperada, entendeu? E as praças fechadas, né? Mas essa importância do verde, que eu acho que isso, né, nessa década vai vir com tudo, as pessoas vão querer cultivar mais, elas vão querer ter tempo para cultivar aquilo. Porque isso dá uma acalmada na mente, né? Sim. Que o design biofílico traz todas essas... E eu acho que são tendências, né, entre aspas, que vieram para ficar, né? É quase um upgrade da vida. Na realidade, é um retorno, né? É, uma melhora de qualidade de vida, que talvez sem a pandemia a gente não teria tido essa visão, assim, tão gritante, né? Preciso de um espaço, preciso do verde, eu preciso de conforto térmico, eu preciso de conforto, eu gosto, eu quero chegar em casa, eu quero ter prazer de chegar em casa. Então... Gurias, e sustentabilidade? Sustentabilidade na arquitetura é ter a preocupação não apenas com o ambiente ao redor de uma edificação, mas também aos tipos de materiais que a gente usa para construção, observando fatores climáticos. Como é que vocês aplicam a sustentabilidade nos projetos de vocês? Olha, eu acho que a gente tem que ter, sim, uma atenção para isso, mas seria muita hipocrisia a gente falar em sustentabilidade. A gente está muito longe disso. E a gente não tem nem condições ainda porque a gente não tem material para isso, a gente não tem tecnologia e conhecimento e qualidade para de verdade aplicar a sustentabilidade em interiores. Eu acho que muita coisa deveria ter normativa para isso. Para mim, o principal de sustentabilidade na área da construção civil, além, claro, de tu comprar um móvel de uma empresa que faça tratamento de efluentes, que tenha todo sei lá, pegue os funcionários de ônibus, que daí é um
um carro só que vem e busca, entendeu? Na realidade, começa lá atrás, né? Até o tratamento de resíduo. O tratamento de resíduo hoje é uma coisa ridícula, é uma coisa que a gente precisa ter um olhar grande, só que, para mim, quem tem que fazer isso é o governo, sabe? Mas eu acho tem que ter uma norma, tem que ter uma imposição maior. Isso aí é quase o fim, sabe, do caminho. Eu acho que o começo do caminho, que a gente não chegou nem lá ainda, é quando o teu cliente compra uma cadeira que é sei lá, vamos lá, uma cadeira Baratex de qualidade inferior, que daqui a 2 anos ele vai ter que trocar, isso não é sustentabilidade, meu amor. Tu tem que comprar produtos de qualidade que durem. Isso sim é ter uma visão para sustentabilidade. E cada vez mais a gente tem acesso a produtos mais baratos, descartáveis, né? Então, acho que começa por aí já. Por isso que eu acho que a gente não tem nem propriedade ainda para falar desse assunto. Quando tu faz uma compra de um artesão, que é o cara que fabrica, é uma empresa familiar, ou enfim, tem poucos funcionários, né? Que existe todo um cuidado com aquilo. O cara não vai simplesmente jogar fora o resíduo, o tempo dele. O que ele gasta, o que ele consome de energia no local, tanto elétrica quanto iluminação. Não adianta também tu comprar de uma fábrica que se diz sustentável e daqui a 2 anos tu tem que trocar esse produto. Então, não é sustentável já, entendeu? Entendi. Então, ali, tu tem a mesma peça há 20 anos é muito mais sustentável do que tu ficar trocando de 2 em 2 anos a peça, entendeu? E daí é um desafio nosso fazer com que o cliente entenda isso. Porque valorize. Valorize. No montante da obra, quando tu soma tudo, alguma coisa ele... Claro! Exatamente. Minha querida, não vai dar isso aqui. Né? Eu preciso diminuir custo. Para diminuir o custo, o que tu faz? Tu vai lá para produção em massa. Exatamente. E daí, para o cara ter um custo baixo, ele começa a reduzir. E compromete qualidade. E compromete qualidade, compromete a parte de sustentabilidade, enfim. A gente podia ficar horas falando sobre indignação. Mas eu acho que, falando da sustentabilidade mais no interior, assim, tipo, tem muitas... eu gosto muito de usar elementos naturais nos meus projetos. Então, eu prefiro usar um piso de madeira do que um que imita madeira. Eu prefiro usar couro do que imita couro. Porque isso, ao mesmo tempo... Por exemplo, o couro eu acho um produto sustentável. Sim. Porque, na verdade, ele é um subproduto. Total. Então, as pessoas não matam os bichos para pegar o couro. As pessoas comem a carne e o que sobra do couro, a gente produz outras coisas. Mas algumas outras coisas, por exemplo, madeira e tal, que a gente vai fazendo desmatamento, daí realmente é um pouco mais... não tão sustentável, assim. Mas daí a poluição que gera para fazer os produtos. Por isso que eu falo que eu acho que a gente talvez não tenha tanta propriedade para falar disso, porque a gente não conhece a fundo isso aí. E tu usar uma madeira, é o que eu falo, é um produto de qualidade que tu vai ficar à vida. Tu não vai lá tirar aquele piso de madeira para colocar um vinílico. Não, jamais. Então, e o que eu noto que existem muitos produtos que eles criam que talvez até sejam mais sustentáveis, só que o custo é infinitamente maior. Então, assim, não tô falando do vinílico que imita madeira, mas, tipo, sei lá, tu vai pegar uma pedra lá, enfim, alguma coisa que tem muita tecnologia, acaba que o preço fica praticamente inviável, né? Que é a hora que o cliente vai cortar. Né? A gente vai para um plano B e por aí vai. Mas, assim, eu acho que tem muita gente também que tem um escritório chamado Brasil Arquitetura de São Paulo. Eles fizeram um trabalho muito legal aqui em Ilópolis. É uma cidadezinha perto de Antônio Prado. Lá aqui no sul? Aqui, E tem o Museu do Pão, eu acho que é. Eu não fui lá, quero muito ir lá ainda. Mas tem todo um trabalho de desmontagem de casas antigas, dos antigos moinhos, aquelas madeiras. Né? Porque naquela região ali tem muita casa. Vai para Garibaldi, ali tem, né? E então eles desmontavam, reutilizavam a madeira. Isso
é ser sustentável. Exatamente, com certeza. Né? E tu tem um produto de qualidade, né? Que já está Exatamente. 50 anos ali na ação do tempo. Gente, como é que funciona o tratamento dessas madeiras de cupim, isso, aquilo? É que tem madeira que nem pega, né, direito. Eu não sou especialista em madeira, mas tem muita... Tem os tratamentos, mas eu sei que tem madeiras acho que são muito duras e elas não pegam, não sabe? Tem todo um jeito. E quando a madeira ficou muito exposta, na realidade, acho que ela... como se ela ficasse mais forte, entendeu? Entendi. Tem todo um esquema lá da madeira. A gente acaba utilizando muita madeira que, por exemplo, acho que é pinos, eucalipto, autoclavado, que tem uma imersão num produto, tu mata total a madeira, né? Tu decreta, tu dá a extremunção dela ali, e daí ela fica mais resistente. Sim. Só que, na verdade, é que nem o corino, é petróleo. Né? É Um derivado do petróleo aquilo, é um troço árido, é uma coisa, né, que não é um subproduto de uma coisa que já foi consumida, e que também, se for pensar, criação de gado, daí tem uma família que trabalha naquela fazenda, que tem gente. É toda uma cadeia, né? Gigante. Com certeza. E que cada vez a gente vai ter mais isso. Eu acho que a gente vai valorizar mais o artesão. Tanto que a gente sente isso, né, no mercado. Cada vez mais a gente procura peças assinadas. E os clientes ainda, não, é assinado, é caro. Já tem até a piada, né? Outra, tem a Inês Schertel, que é uma artista plástica aqui do Rio Grande do Sul. Ela faz obras de arte, tem até uns balaiozinhos, tem um banco maravilhoso, vários objetos com lã de ovelha. E ela tem todo um cuidado, que também a gente vai ter que ir lá, porque é perto. Ela tem todo um cuidado na tosquia ali, quando ela vai fazer, o jeito que ela vai fazer. Sim. Então, as ovelhas são bem tratadas, sabe? Isso é muito legal. E eu, como acredito em energia, né? Já penso que é uma ovelha feliz e que aquele móvel já vai ser feliz, já vai trazer coisa boa para o local, né? Não, super faz sentido mesmo, né? Exatamente. Bom, a gente sente também as cores, né, gurias? As cores, sim, assim, né? Foi uma mudança. Porque que também veio para ficar. Né? Cor é alegria. Só que a gente estava num momento muito... Tudo claro. O clean, né? A palavra clean, eu acho que dos últimos 10 anos foi... O que tu quer? Eu quero um projeto clean, eu sou uma pessoa mais clean. Neutra, eu quero uma coisa... tudo, né? Ninguém sabe clean. Que é tem uma parede verde clean. Toda verde. Teto vermelho clean. É isso aí. Mas a gente tá vivendo uma era que é dopamina, né? Da dopamina. Olha, a Fernanda tá ali coloridérrima. Traz uma alegria. Eu sou assim. uma pessoa muito clean. Tu é clean, né? Eu sou. Eu adoro cores, eu gosto de usar cores em projetos. Eu tenho essa pegada, assim, eu curto. Eu já tenho dificuldade em usar cores. Eu tenho dificuldade em não usá-las. Mas tu usa dourado. Muito. Que é uma cor. Não, mas eu digo de cores, sim, cores vibrantes, cores fortes, entendeu? Tipo, os vibrantes eu tenho mais dificuldade. Mas, tipo, né? assim, cores mais saturadas. Os meus tons sempre são mais pastéis, assim. Mas eu também. Os mais pastéis, ou os mais fechados, assim, não vibrantes na decoração. Acho que realmente fica mais difícil. Mas que tem muito curso que a gente percebe na internet hoje de arquitetos. Sim, tem a Duda Sena com a... Que faz a... Não me lembro. Vejo Cores em Você. Vejo Cores em Você, alguma coisa assim. Maravilhoso, né? O sobre trabalho delas só que sobre uso de cores. Porque a Duda é dela... O outro escritório agora não me lembro esqueci, o nome, é da Quatrino. Quatrino, Acho que é, né? Como é que é maravilhosa. Mas ela faz assim, por exemplo, numa sala, tu tem verde, laranja e rosa. Sim. Sabe? Uma combinação que, como é que... Tu não faria essa combinação normalmente, o cliente dificilmente aceitaria, e quando tu percebe, quando tu vê ali o projeto pronto, fica assim, meu Deus, ficou incrível. E aquilo vai influenciar total no teu dia a dia. Se tu acorda e tu entra no banheiro rosa, é óbvio que aquele rosa vai te influenciar.
Pode ser que enjoe? Pode ser, mas, sei lá, vamos lá, 40, 50 anos atrás, lembra daqueles banheiros verdes, os vasos sanitários? As estampas? Quem nunca entrou num lavabo de girassol? Né? Que a gente dizia que era brega, a gente dizia que, ai não, que coisa brega. Ai, esse azulejo verde, com essas pinturinhas aí estranhas. E, na realidade, a gente está trazendo isso de volta. Agora eu lembrei do lavabo lá de casa, que tinha uma tampa de acrílico com flores. Uma borboleta. Zero sustentável. A borboleta e flores. A gente, realmente. Na minha avó tinha no lavabo. Era uma tampa de acrílico com flores secas. Tinha assim. flores secas e uma borboleta. Não, muito engraçado. Olha. Mas olha pra... Mas né? assim, ó, é que eu acho a cor, eu acho bacana de olhar disso, aquilo. Mas algo no dia a dia, eu acho que cansa. Então, tu ter um lavabo colorido, ok. Tu ter sei lá, de repente algum lugar que tu não passe todo dia. Agora, por exemplo, tu tem um quarto. Um rosinha, ok. Agora, tu não vai colocar uma cor forte no Não, é que eu acho que eu tenho uma convicção, que é minha, né? Obviamente, não é. Que cores saturadas. Então, assim, a cor, quando ela é muito vibrante, sim, ela te cansa, porque cansa o olhar, assim. Ela te dá uma alegria imediata, mas, ao mesmo tempo, se tu ficar o tempo inteiro ali, ela cansa. Agora, cores, vamos supor, é diferente a gente ter um verde estouradaço e um verde mais fechado, né? Né? Falando uma linguagem mais nossa, um fundo mais cinza. Então, aquilo ali... Eu nunca vi ninguém enjoar. Eu tenho uma casa muito colorida, né? Ao mesmo tempo que é muito cinza, ela é muito colorida. E eu super vivo bem, assim, não enjoo, jamais enjoaria. Eu gosto desse toque de cores. Eu acho que a gente tem que ter cuidado que cor usar. Como usar a cor. Porque, assim, é muito difícil tu combinar um verde gritante, mas, ao mesmo tempo, é muito fácil tu combinar um verde mais fechado. Ele entra bem com um rosé, ele entra bem com um vinho, ele entra bem com praticamente qualquer tom de cor, entendeu? Mesma coisa o amarelão. Eu acho engraçado que os projetos que eu mais gosto, que eu faço, assim, por exemplo, fazer um quarto de hóspedes. Quarto de hóspedes, o cliente sempre... põe aí, entendeu? Quando fica pronto, eles gostam mais que o quarto deles. Porque teve ousadia. Teve cor, entendeu? Teve ou um papel com uma estampa diferente. E acho que essa tendência da cor é porque as pessoas querem sair, assim, entendeu? Querem ter a sensação que as cores nos dão. Sim. Né? Porque se tu tá num ambiente muito claro, muito tempo trancada, que foi o que aconteceu, isso te fez repensar. Porque o ambiente, o clean, ele é muito lindo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele é... mais impessoal. Ele é um pouco mais impessoal. E daí, talvez... Claro que ficou todo mundo pirado, né? As emoções, as coisas, estava tudo à flor da pele. Então, é uma curva, assim, bizarra. Mas acho que as cores vieram com essa coisa do bizarro. E daqui a pouco vai dar uma diminuída, mas acho que veio para ficar. Eu acho que a gente está na década que vai ter cor. Os italianos usam, né? Os italianos, desde sempre. Tu vai lá, é um samba, né? Bom, já diria, né? Dolce & Gabbana, porque Dolce & Gabbana Não, mas daí também... Tá bom, exagerei. Vai para os extremos, né? Mas sabe que eu gosto das estampas deles? Não, eu acho lindo. Mas não é uma estampa que tu colocaria na tua sala. Não é. Mas, por exemplo, assim, teve uma época que eles fizeram uma edição limitada de alguns eletrodomésticos. Eu colocaria uma geladeira daquelas. Bom, né? Uma geladeira, com certeza. Então, eu acho que fica, sabe? Disso eu gosto. Sim. Aquele ponto, um ponto, sim, exato. Um ponto, algo muito pontual, assim. Tu sabe que eu amo cor, mas eu jamais... Eu não sou de pintar a parede, entendeu? Eu também não sou de pintar parede. Eu não sou de pintar a parede. Eu gosto... Sou. Mas eu pinto tetos. Tetos adoro pintar tetos. Tetos, daí desce ali uns 30 centímetros, ainda faz aquela minha parede. Tetos, tudo bem. Mas aquele óbvio de pintar a parede, assim, de fundo daquilo, não gosto muito. Mas eu gosto de usar em marcenaria, nos detalhes, no teto. Então, acho que
talvez isso mudou um pouco, né? Antigamente, quando a gente falava de cor, vou pintar uma parede. Porque é mais fácil faltou de... tinta, né? É mais fácil depois de mudar, né? Que era o que os clientes falam, trocar almofada. Eu tinha, na minha casa, eu tinha umas poltronas vermelhas. Mas eram vermelho sangue, assim. Porque o meu ex-marido era colorado e queria porque queria. Gurias, eu não consigo ver poltrona vermelha na minha frente. Trauma! E era uma coisa, tipo assim, nossa, aquilo gritava. Gente, chega a me dar... eu fecho os olhos e eu me lembro, assim, eu não aguentava mais. Por isso que eu acho... E era uma coisa muito pontual. Eram 4 poltronas. Sim. Que era um de ambiente... uma cor extremamente saturada. Com tapete. Daí, em algum momento da sala, tinha um tapete vermelho. Daí tinha outro negócio vermelho. Cara, só de pensar, pensa. Tu imagina o negócio, imagina eu, designer, logo no começo. Lidando com esse vermelhão. E na época tinha ficado legal, enfim, tanto que, tipo, um amigo nosso copiou na casa dele. Um dia a gente chegou na casa dele e tinha as poltronas iguais, vermelhas, com tapete vermelho igual. Eu já não aguentava mais aquilo. Mas, tipo assim, funcionou. Só que, por isso que... Mas eu acho que a cor, assim, ó, claro, era uma cor muito... Saturada. Mas, gente, só de pensar em cor, eu peguei um trauma, um ranço. Mas eu vou confessar que eu já fiz um quarto vermelho, né? Opa! Não sei se eu deveria confessar isso. Mas foi no meu próprio apartamento. Era um quarto de hóspedes que sério, se eu fechar o olho, eu visualizo ele, eu tenho vontade de correr. Lá eu também fiz um quarto vermelho. Olha! Eu também. Eu fiz um quarto. Era uma... O que era? Ah, tá. Eram as frentes da gaveta, que era vidro vermelho. E daí, em cima da cabeceira, tinha um papel de parede vermelho. Daí é bom que o papel de parede Eu também fiz um quarto vermelho, gurias. Lembrei de hóspede. Mas ficou maravilhoso. Ele tá lá até hoje. Sério? Não, eu maravilhoso. Não posso. Mas sabe o que era vermelho? Era a mesa lateral, as frentes em laca. São detalhes. E tinha uma estante... uns 80 centímetros, assim, em laca vermelha, brilho. Mas ficou lindo. Vocês iam gostar, eu acho. Não, mas aí ficou bem bonito, porque daí o restante era tudo clarinho, sabe? Sim. E daí ficou... Sim. Mas isso a gente tem que cuidar, assim, em relação... Mas é um quarto de hóspedes, sabe? Acho que não conseguiria dormir no dia a dia num quarto vermelho, talvez. Com certeza. Porque ele dá uma... Irritação. Né? Irritação. O vermelho é uma cor perigosa, né? Ele te dá fome. Tem todo o estudo de cores, né? Psicologia das cores. Mas, então... outra coisa que a gente sentiu foi dos... hoje de manhã a gente estava conversando. Os clientes mais intolerantes e mais exigentes, né? Eu acho que todo mundo ficou, não só os clientes, né? Que é o que aconteceu agora nessa época, né? Mas que... acho que todo mundo na terapia vai se acalmar. Que a exigência... as pessoas mudaram. Essa mudança do olhar mudou a exigência delas, né? Aumentou, né, o nível. Aumentou o nível de exigência. Mas eu não acho isso de todo ruim, né? Também não. Eu acho que trouxe benefícios, porque aumentando o nível de exigência é quase uma exigência. Tu consegue ter aceitação melhor do teu trabalho, porque a gente tem esse nível de exigência alto, né? Às vezes a gente até se incomoda. A gente arruma problema pra gente. Mas eu acho que quanto mais exigente é o cliente, mais a gente se aperfeiçoa. Claro. Verdade. Então, porque às vezes a gente está acomodada numa situação, daqui a pouco vem um cliente super exigente, tu tira da tua zona de conforto, às vezes. É bom, tu já revisa mais vezes, exatamente. É muito positivo. Muito positivo, com certeza. E as formas arredondadas, né, gurias? As formas arredondadas, que tem toda uma história de pós-guerra também, que a gente já teve no passado, né? Porque quando a gente não sente a quina, né? Parece que é um ambiente que te acolhe melhor, que não vai te machucar. Eu fiz tem todo um troço psicológico. Uma live, né? Até era na época da pandemia, assim, e foi realmente sobre isso, com a contemporânea, que foi sobre formas arredondadas. A fluidez, o quanto elas... Porque a fluidez, né? Hoje em dia as casas são mais abertas, são espaços mais abertos, então aquilo
as formas arredondadas trazem uma fluidez. E eu tive uma época meio, tipo assim, super pirada nas formas arredondadas. Virei Gaudí. Até que o meu marceneiro chegou e falou, dá para parar um pouquinho, que dá um trabalho desgraçado. Essas formas arredondadas, formas tubulares, elas também são conhecidas como design neotênico, que é a partir do termo neotenia, que é o exagero das características infantis, né? Tu pode ver. Quartos infantis. Sim, exatamente. Porque não tem as quinas, não né? tem as quinas. Exato. Então, e realmente eu gosto. Eu acho que projetos com formas arredondadas, eles são projetos mais femininos. Eu sempre gostei muito da arquitetura do Niemeyer e da Zaha Hadid também pelas formas arredondadas. Exatamente. Eu acho mais suave, eu acho mais sensual até, sabe? Ela é mais complexa de aquela executar, coisa, né? Assim. Sim, ela é bem mais complexa de executar, mas ela tem uma elegância, né? Tem, total. Ela é mais... Mas é difícil a gente encontrar projeto bom arredondado, né? Não, eu acho que... Eu acho que ao menos as referências que eu procuro, sempre vejo. Não, por exemplo, da Zaha Hadid. Tô falando em interiores. Interiores, eu tô dizendo. Quando a pessoa quer fazer uma coisa redonda, faz aquela curva e fica medonho. Eu acho que hoje em dia talvez né, tá mais fácil, porque os materiais também a gente consegue trabalhar melhor. Antigamente, não. Antigamente era aquele... Realmente tinham coisas mais... isso é verdade. Hoje em dia, acho que a gente consegue, né, fazer os materiais, a tecnologia nos permitem trabalhar melhor. Então tá, gurias. Obrigada por mais esse podcast com vocês maravilhosas. Boa noite, pessoal. Gente, boa noite. Sigam o nosso canal. Se inscrevam, né? @por trás do tapume. Ativem lá o sininho e esperamos vocês todas as quartas, 21 horas, né, gurias? Isso aí. Beijo. Tchau, tchau.